E aí, galera, tudo bem? Então, a ideia hoje é analisar uma relação modelo feita na quarta aula e com resultado precoce, assim, em uma análise espetacular, sobre o tema da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é o quanto o governo pode legislar sobre o corpo da mulher com motivos religiosos, com motivações religiosas. Então, é o governo legislando sobre o corpo da mulher com intenções, motivações religiosas. Bah, que tema muito top. De repente, pode ser que, um pouco ausente da realidade brasileira, tu não perceba isso. O próprio tema não menciona o governo brasileiro diretamente, coloca uma foto na largada ali sobre o conto de Aia, né, que é uma história marcante, sobre a quase escravidão, ou escravidão, na real, das mulheres que podem ter filhos, uma distopia bem próxima da nossa realidade. Mas a realidade é que o governo brasileiro, por razões muito religiosas, vem legislando sobre o corpo da corpo da mulher, ou pelo menos tentando. E a menina que nós vamos ler agora teve uma resposta perfeita nesse sentido. Estou fazendo um compartilhamento aqui, um share para a gente poder ler essa redação. Ela teve uma percepção completa, perfeita, integral, do que esse tema exigiria dizer. E já começa com um elemento surpresa, que é uma referência cultural histórica. A gente vai passar por vários repertórios, tá? E o primeiro repertório dela está no título: Primeira Missão no Brasil, Controle da Moral Feminina pelo Estado, quando ela menciona esse quadro, que todos aqui já vimos, né, numa aula de história, que é a Primeira Missão do Brasil, do pintor brasileiro Vitor Meireles. Então, já estou na primeira linha da introdução, tá? Que retrata o caráter religioso da colonização e desenvolvimento do país, que permanece até hoje até os dias atuais, sobretudo na política. Então, tem um caráter religioso da colonização que permanece até os dias de hoje. Nesse contexto, apesar dos princípios morais cristãos não estarem explicitamente na Constituição brasileira, é indiscutível que a moral religiosa, por meio do Estado, exerce certo controle sobre os corpos dos indivíduos, principalmente das mulheres. Então, vamos ver o que nós temos aqui. As cores ali, pessoal, têm a seguinte simbologia. Em verde estão os exemplos. Então, tu tem o exemplo de patamar histórico, que é a referência mais antiga que ela podia colocar, que bate muito no corretor, porque nós estamos trabalhando um problema que é estrutural, lembra essa expressão para o Enem, ou seja, sempre esteve aqui, e ela foi buscar uma referência efetivamente no início da história, lá na primeira missa do Brasil, top zero, tá? Em roxinho ali, tu tem ou lilás, os nexos ou elementos que são bastante fortes na questão da argumentação, ou apesar de os princípios morais não estarem, é indiscutível que a questão religiosa está presente nas leis e é por meio do Estado, ok? E as mulheres, os corpos das pessoas são supervisionados pelo Estado, e as mulheres têm uma posição de destaque acima de todas as demais. Então, a ideia aqui é a permanência desse controle, entendeu? Ela vai criticar não só que o Estado faz a legislação, mas que isso é a nossa tradição. O Estado sempre legislou sobre o corpo das pessoas, em especial as mulheres, correto? Vai entrada muito bem colocada nessa situação aqui, né? Compreensão perfeita do tema, até pela adequação do exemplo. Agora nós chegamos no D1. O que a gente espera no D1 agora aqui? Que ela fale sobre causas disso. Por que os brasileiros sofrem esse padecimento de ter um Estado que é invadido por questões religiosas? Primeiro, os mais revoltados que me assistem aqui, com os quais eu compartilho plenamente a revolta, isso não poderia acontecer, porque nós estamos declaradamente, desde a Constituição de 88 ou antes, de que o Estado brasileiro é laico. Não poderia ter nenhuma interferência religiosa na administração da vida dos cidadãos comuns, que não partilham a mesma religião ou talvez sequer tenham religião. Interesse muito grande para o Enem e para a URGS, né? Liberdades civis, no Enem já caiu intolerância religiosa, só que agora a gente tem um outro revés. Na questão inicial do Enem de intolerância religiosa, era o religioso sofrendo preconceito. Por exemplo, as religiões de matriz afrodescendente, afro e predominantemente negras do Brasil. Agora tu vê o contrário, é o religioso impondo preconceito. Uma outra perspectiva bem interessante. Então, vamos ver o que ela vai falar de causas. Lamentavelmente, apesar de o Brasil ser um Estado laico, a objetivação ou objetificação do corpo feminino é uma realidade que persiste por meio de dogmas religiosos impostos por uma maioria masculina que compõe o Congresso Nacional desde sua fundação e que, mesmo uma grande parte não sendo indivíduos religiosos, beneficiam de alguma forma dos ideais cristãos de moralidade
e valor atribuído às mulheres, que são profundamente fortalecidos na nossa sociedade. Aqui ela tem uma explicação absolutamente perfeita, e a gente tem que se apegar muito por falar nessas coisas de preconceito, tá? Existe no Congresso Nacional uma maioria masculina. Então, esses caras, os tiozão do Congresso, legislando a favor da mulher, por uma questão cultural eu já não conheceria, correto? Mas existe uma coisa mais forte ainda, que é o fato de que numa sociedade conservadora, embora talvez os conservadores não sejam a maioria, eles têm um voto fiel. Então, tu produzir voto para esses caras, ou produzir projetos para esses caras, em que vão colocar a mulher no segundo plano e garantir uma hegemonia masculina, para esses caras é o ouro, porque tu tem um público fiel, um voto garantido em pessoas que têm mentalidades que não mudam com o tempo, correto? Lamentavelmente, esse é o círculo vicioso do conservadorismo na sociedade brasileira, o que serve para a mulher, serve para o racismo, serve para homofobia e para todos os problemas estruturais que a gente tem no Brasil, culturais nesse sentido. Aí tu diz, a exemplo disso, temos uma das cláusulas da lei do divórcio, que defendia a anulação do casamento caso a mulher não casasse virgem, como um direito do homem, mas não da mulher. Se o cara não casasse virgem, como é que vai saber? Ah, a mulher não poderia anular o casamento. O homem pode, porque a mulher tem que se submeter, e não o contrário. Ah. Nessa questão, faço a observação de que o conceito de virgindade é estritamente sociológico. Olha que ousada! Não tendo como comprovar cientificamente se a mulher é virgem ou não, e religioso. Então, o conceito o valor desse conceito, a virgindade como valor, é, sim, é sociológico e religioso, correto? E não uma outra coisa, sei lá, espiritual. Principalmente nas religiões abraâmicas, que glorificam o corpo da mulher intocada ao considerar mais pura e valiosa. Mas esses abraâmicos, acho que eles vêm lá de AC, né? Antes de Cristo. Primeiro, vai ser difícil encontrar o intocado aí, né? Atualmente. E segundo, mesmo que tu, eu não sei se eu não estou falando para algum abraâmico aí, de repente tu é religioso, super ok. Eu mega admiro, eu juro, mas eu não tenho nada a ver com isso, correto? Esse é o problema do Estado laico, entendeu? Se a religião é um valor importante para ti, então casa virgem. A Constituição te dá o direito. Ninguém vai interferir nisso, tu entendeu? Se tiver uma passeata de virgens do Mótala, ok, tu entendeu? A gente vai lá e apoia é o teu direito de ter a tua religião. Mas não é o dever do resto da sociedade aderir a ela. Esse é o único problema. Tu faz o que tu quer na tua religião, tu tem direito de fazê-lo, mas tu não pode impor que todos façam a mesma coisa, correto? Aí depois ela diz, sendo assim, eu considero que a cláusula citada foi revogada apenas em 2001, cara. 2001 já eram senhores, já dava aula de redação. Eu notava que esse pensamento que culmina no controle dos corpos femininos tem proteção do Estado até a contemporaneidade. Fato que é repugnante. Agora eu queria comentar um negócio estratégico super importante, ó. Ela colocou a perspectiva lá na primeira missa. Tipo, é muito antigo, mas não é mais como era antigamente. Mas não tem problema porque ela escalou a permanência da intolerância com a mulher do Estado regulando a vida da mulher até hoje. Tu entendeu? Isso é uma coisa que a gente observa bastante. Ó. Em problemas, é muito importante tu entender isso, ainda mais para vocês que têm um bom conteúdo histórico. O conteúdo histórico passado ele pode ficar na introdução, no D1 tem que ser hoje. Nós temos uma tradição que hoje se atualiza por leis que são escritas num Congresso que é predominantemente conservador e que utiliza essa perspectiva conservadora em prol de votos, correto? Que é aquilo do que o político mais gosta, ok? Beleza? Então, na realidade, existe uma manipulação dessa verdade. O conservadorismo ele auxilia, mas ele auxilia como uma forma política, ok? Aí tu tem os nexos também bem colocados, apesar, por meio, mesmo, exemplo, correto? E a lei do divórcio, porque ela chega à década de 2000. Vejam, os pais de vocês, que na maior parte devem ter essas idades entre 40, 50, um pouquinho mais, foram criados nesse caldo cultural. Eu acho que os pais de vocês não são pessoas conservadoras, não é isso, mas tu entende como isso chega presente a nós, como todos nós reconhecemos isso. Isso tem uma tendência mais conservadora, essas leis, esse caldo cultural te pega, correto? Agora nós temos um D2 ainda melhor.
porque daí ela vai botar mais o dedo na ferida, que é o seguinte, ó. Outra questão, pensou eu, que tem enorme relevância no cenário de objetificação, está diretamente relacionado com a moral religiosa evidente na sociedade brasileira, que são as constantes investidas políticas que tentam reduzir a mulher a uma incubadora. Top, aqui, top, 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 top. Aí ela aproveitou um pouquinho do conto da Ana, colocando seu valor apenas no ato de gerar filhos, que é o valor, na realidade, do casamento, da procriação e da mulher. Um exemplo é a PEC do aborto, proposto pela bancada evangélica, que busca criminalizar o aborto nas três situações que é permitido pela Constituição: estupro, anencefalia e risco de morte. Aqui ela arrebentou total, porque assim, né, positivamente, porque, primeiro, a bancada evangélica, lamentavelmente, é isso aí. É um setor dos conservadores que nós mencionamos antes, que votavam pelo lance do conservadorismo. Agora, a bancada evangélica junta essas situações todas. São conservadores, votam pela preservação dessa situação e agregam ainda o fator religioso mais radicalizado. E aí tu tem uma coleta de votos ainda mais vergonhosamente discriminada, né? Eu duvido que muitos religiosos que estão lá na bancada sejam efetivamente religiosos. Eu duvido que muitos deles quisessem isso aí para a mulher deles, tu entendeu? Porque vamos combinar, tu permitir, aliás, ou proibir na realidade, né? Porque essas situações do aborto, elas são favorecidas pela Constituição brasileira. E tu tentar proibi-las é uma falta de humanidade bizarra. Bizarra. Vocês não concordam? Tipo, se tu proibir a mulher que fez, que sofreu o estupro de fazer o aborto, o que a lei já permite há décadas no Brasil, você está penalizando a mulher duas vezes. Tu permitiu o estupro e tu também permite agora, ou tu obriga agora, que a mulher crie o fruto desse crime. Isso é uma coisa. Só falta tu chamar o estuprador para assumir a paternidade daí. O que eu não duvido que esses caras não tenham pensado, que não tenham lhes passado pela cabeça. É odiar muito uma mulher para fazer uma coisa dessas. Essas maquinações todas, eu não acredito que seja o nome da religião, não pode ser. Não pode ser que uma religião admita isso. Deus, se estiver me ouvindo agora, que eu acredito ali parcialmente, cada vez que eu vejo o nome no listão, eu vejo assim, bah, realmente eu acho que Deus existe. Não pode permitir um negócio desse, é completamente desumano. Então, ser religioso tem que ser humano. E isso nós estamos lendo aqui não é humano. Então acho que ela matou, entendeu? Tipo, como nós dissemos no parágrafo anterior, esses radicalismos, eles geram voto, geram relevância, que é isso que o político precisa. Eu me pergunto bastante se a mulher, se a filha de um desses caras que votou nesse projeto passasse por esse revés, tu seria contra o aborto daí? Os poderosos é mais fácil, né? Depois tu diz, o principal perigo dessa desumanização está no fato de que esse tipo de proposta confronta o próprio Código Civil. Óbvio, né? Óbvio, isso já está permitido, que visa garantir a integridade física de todos os cidadãos. Nesse viés, tu vê, né? Tu tá garantindo a integridade física na Constituição e o cara tá fazendo uma PEC que é contra a integridade física da mulher. E ela vai fazer uma coisa agora muito, muito, muito inteligente. Nesse viés, nessa análise ainda, creio que é importante salientar que o posicionamento da bancada evangélica é essencialmente religioso, enfaticamente pró-vida, mas do feto. É só do feto, tu protege o feto. A mãe que se lixe, tu entendeu? É claro que é complicado essa situação, mas a mulher que está na condição da anencefalia tem a sua vida sobre risco, sofreu o estupro, ela não é culpada da gravidez. Então não pode ser naturalmente também penalizada, né? Como é que é a linha argumentativa aqui? A presença direta da religião no legislativo já não poderia acontecer. Nós somos um Estado laico e tem um cara lá que faz uma bancada evangélica, tem um cara lá que é pastor, pastor Luzardo. Como é que pode ter um pastor Luzardo? Padre ou qualquer outra coisa? Não poderia nem se candidatar com esse nome, porque tu não pode agir em prol da religião no legislativo, embora nós saibamos que age, né? E sempre salientando, nada contra a religião. A religião é um negócio sensacional. Todas as pesquisas mostram que o religioso ele vive mais, que ele deveria ter mais valores humanos, mas isso não são valores humanos. Isso não pode ser considerado uma atitude religiosa. Vamos combinar. Depois, portanto, é importante que nos lembremos, enquanto sociedade, de que a política religiosa iniciada na época da primeira missão do Brasil não deveria ter mais espaço no país em pleno século XXI. Boa essa aí, né? Que retrocesso observado nos últimos anos em relação ao direito das mulheres, acende um alerta na mente de todos. Essa é tipicamente, a conclusão em formato de ponderação. Tipo, a pessoa vai lá e te dá uma dica. Pô, você tá vendo que tá errado. Nós não podemos fazer, pessoal, como no Enem, em propostas tipo essa, genéricas, tipo URGS, uma intervenção, porque não tem como tu resolver isso com uma ação concreta. É uma questão de mentalidades.
típica da prova da URGS. Então, tu vai lá e diz, pensa bem, isso que é a proposta de, ou a conclusão, perdão, a chamada ponderação da proposta da URGS. Olha como é que ela termina agora. Olha que coisa incrível. Temo que, enquanto eu for mulher, estarei sempre tendo que prender o último suspiro para poder lutar contra o Estado desde a primeira missa, que decidiu que deve, por questões morais, controlar o que faz com o meu corpo incrível, né? Eu acho incrível essa, essa finalização, porque é a pessoa falando para o Estado, tipo, tem um tom de tragédia grega, lembra? Você já deve ter visto, talvez, lido, talvez Lisístrata. Tipo, é a pessoa acossada por um problema do Estado. É a pessoa individualmente cercada pelo Estado, assodada pelo Estado na sua liberdade individual. Achei sensacional essa frase final. Adorei. Não sei se vocês viram que eu me empolguei, assim, que eu gostei dessa redação, bizarramente. Uma redação que a gente está terminando recém o primeiro mês e a pessoa te dá um pataço desses de argumentação, é porque o ano vai ser bom. Eu espero que vocês tenham gostado dessa redação. Se vocês quiserem conversar sobre ela nos pontões, eu tô aí, porque eu já sou fã dessa pessoa. E aí, valeu. Obrigado. Até o próximo modelo top. Abraço.